Agora são 3 horas e 47 minutos e a gente vai falar de um assunto bastante delicado: violência contra crianças e adolescentes. As divisões, etárias do Estatuto da Criança e Adolescente são de 0 a 11 anos, considerados crianças, e de 12 a 18 anos, adolescentes. Considerando essa classificação, violências contra crianças tiveram 57% dos registros do Sistema de Notificação da Violência, o SIS-9. Foram mais de 2.700 crianças sofrendo violência. A partir de 2021, começou a crescer mais uma vez. Nós vamos conversar agora com a Juliana Bassul, que é a responsável técnica por esse Sistema de Notificação da Violência aqui em Campinas, o SIS-9. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Muito boa tarde a todos, muito obrigada. O que dá para constatar com esses números, que a agressividade contra crianças e adolescentes está cada vez maior, Juliana? Então, os dados, eles são qualificados, eles chegam para a gente tem observado um grande número de aumento, sim, em crianças. A gente fez uma série histórica de 2018 a 2022, Agora, a gente tem percebido esse aumento de fato, ela é desde a negligência até a violência sexual, tá? Então, é importante salientar que todos os serviços hoje em Campinas, seja ele da saúde, da assistência social, da educação, da segurança pública, fazem essa notificação no SIS-9. E essa notificação chega aqui para nós, na coordenadoria do Departamento de Vigilância, para a gente poder fazer essa análise. Então, a gente pode dizer, sim, que pós-pandemia, a gente teve um aumento, entre adolescentes, e crianças. E o que chama a atenção também, no caso mais até dos adolescentes, foi o que você acabou de citar, violência sexual. Sim, a gente tem, nos adolescentes, a gente está vendo também um crescente aumento na tentativa de suicídio, tá? E agressão sexual também. Tá? Então, a gente tem discriminado os dados, a gente fez o boletim, foi lançado agora, e a gente tem feito muitos esforços, intersecretarias, como eu falei, o SIS-9, ele não é só do Departamento de Saúde, ele é integrado, intersetorial. E nós temos feito várias conversas para poder integrar os sistemas para a gente conseguir, de fato, não só números, e sim agir nas situações de violência. Aí que eu queria chegar, Os números, eu estou acompanhando aqui todos os gráficos, tudo muito bem levantado, tudo muito bem documentado, mas esses números não servem só para constatação, e sim para se fazer um trabalho para tentar diminuí-los, Como que funciona isso? Exatamente. Então, o nosso intuito, o nosso departamento, quando ele faz essa qualificação, a gente tem a integração com o Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com assistência social, CREA, Conselho Tutelar e Educação. Então, a gente está fazendo um trabalho nas NAEDs, nas escolas, tá? Primeiramente municipais, infantil, com todos os supervisores e diretores. Por quê? Porque são eles que ficam, a maioria do tempo, com essas crianças, E muitas vezes os vulneráveis não conseguem chegar ao serviço e pedir socorro, porque eles ainda são o quê? Crianças e adolescentes. Então, a gente precisa fortalecer a intersetorialidade, ou seja, buscar espaços que propiciem a essas crianças uma escuta qualificada, responsabilizar os pais, saber o que está acontecendo naquela família, por isso a assistência social é envolvida, o conselho na ótica de preservação da vida, não como um órgão punitivo seria, tá? Então, a gente pretende ampliar cada vez mais o número de serviços para notificar qualitativamente, porque a gente tem que analisar os números com muito cuidado, mas, de fato, tem a tendência de aumento dessas violências, e não só em crianças e adolescentes, também contra idosos, a gente vê um número também expressivo de aumento também dessa violência. Exatamente, são esses números aqui que eu estou vendo nos gráficos, Contra idosos também disparou. Sim. Aqui. Esses números, eles são específicos de Campinas, Juliana?
Exatamente. A gente tem outros municípios que notificam, tá? Mas a gente só contabiliza os nossos moradores de Campinas, tá? Então, a gente até coloca aí no boletim onde foram notificados, né? Se foi de outro município, porque muitos municípios acabam sendo notificados pelos nossos serviços em Campinas, mas é em Campinas mesmo que a gente consegue fazer essa série histórica e trabalhar com esses dados cada vez mais. Juliana, voltando ao tema das crianças e dos adolescentes, né? Aqui, por exemplo, como você já citou, a questão da tentativa de suicídio altíssima, né? Junto com também a violência sexual. Estou procurando aqui também, no caso das mulheres, tem aí que a maioria é o próprio cônjuge, né? Ou também aí tem a própria pessoa, que é a questão do... Isso falando do caso das mulheres, né? E também, no caso das crianças e dos adolescentes, a preocupação é mais com a família mesmo, ou tem outras questões que envolvem, por exemplo, escola? O que você pode dizer para a gente sobre a violência contra crianças e adolescentes? Então, o que a gente faz no trabalho, assim, quando a gente recebe as fichas, existem os relatos, né? E a gente procura qualificar esse relato com as unidades que nos trazem. Mas, assim, a gente não atribui a um fator só, né? A gente atribui a toda essa condição, né, que essa criança está vivenciando. Pode ser bullying mesmo na escola, né? A gente tem trabalhado com isso. Então, vem histórias em relação a isso, né, de bullying. Os pais, a negligência, né, de fato, assim, muitas vezes tem que trabalhar, muitas vezes deixam com alguém conhecido, né, e acabam chegando relatos de fato dessas crianças e desses adolescentes estarem sofrendo, né? A gente fala que a parte ambiental é muito importante, né? Familiar. Então, quando você fala a criança, ainda tem um número muito forte ainda de pais, padrastos, mãe, madrastos, pais ou pessoas conhecidas cometendo esse tipo de violência, né? Então, muitas vezes os números retratam de fato que é muito próximo, né? Agora, existe sim, né, essa questão dos adolescentes também, né, sofrerem os bullying, né, essa questão do aplicativo, celular, né, então a gente tem que ter um olhar muito criterioso para dizer se é uma coisa ou outra, né, claro que os fatores econômicos, sociais, interferem muito nisso, né, então é por isso que a gente vem buscando a prevenção, porque se só aumenta os números e a gente não trabalha na base, a gente não vai conseguir diminuir tanto, né? Ele não virá um agressor, né? Porque geralmente a gente sabe que os números refletem, né? Eu fui agredido, né? E eu agrido, então é uma coisa que vai se perpetuando. Então a gente quer o quê? Minimizar isso, tá? Então é importante a gente ter uma ajuda da sociedade civil, sim, das pessoas que conhecem. Então, assim, porque, como eu falei, os números mostram, como o senhor falou também, os cônjuges. Os cônjuges é mais em relação à agressão à mulher, né? E a mulher também aumentou de 20 a 59 anos a tentativa de suicídio, né? Sim. Então, em relação à questão física, que ainda é o primeiro, né? Que a gente destaca a violência física, primeiro lugar, e após, nas mulheres, de 2018 a 2022, nós temos não é a violência sexual, e sim a tentativa de suicídio física primeiro e depois a tentativa de suicídio. Então, a gente tem buscado ouvir, né, pessoas que entendam da área, buscar falar mais a respeito disso com os profissionais envolvidos, para conseguir, de fato, a gente buscar ações que, de fato, contemple a prevenção, né? A promoção, prevenção, a escuta qualificada, a não revitimização dessa vítima que vai passando pelos locais, né? Porque é muito difícil você chegar numa unidade de saúde ou em qualquer outro espaço, como eu falei, assistência social, OS, né, hospital, pronto-socorro, e conseguir falar da violência, né? Então, a gente precisa trabalhar muito junto com a sociedade civil, né, com os comunicadores, né, com esses familiares,
que às vezes é uma desestrutura assim, né? A gente percebe que em algumas regiões até mais do que outras. Né? E ainda pode ser subnotificado? Ainda falta denúncia, Juliana? Pode, porque o que acontece, né? A gente, pós-pandemia, a gente teve, né, você pode ver no gráfico, que teve uma queda, né, e após ela só ascendeu. Então, assim, primeiro, que notificar, as pessoas ainda temem, né? Tem medo de, eu vou notificar uma violência, mas como o CIS9 é na suspeita de, não só na confirmação, as pessoas ficam com medo, vamos supor, numa unidade, ou que o marido ou alguém fique sabendo que foi uma denúncia, né? Porque, de fato, a gente envolve conselho tutelar, a gente envolve professores. Então, a gente vai buscar aonde mora essa criança, para a gente tentar monitorar isso, e as pessoas ainda têm um pouco desse tabu, né? De notificar e ficar exposto. Né? Mas a gente tem conseguido ir nas unidades de saúde, no setor da educação, a assistência social também faz esse trabalho, a segurança pública, porque em conjunto, né, a gente consegue, é um comitê entre secretarias, né, para poder fazer, de fato, essa notificação, de fato, ser feita, né, pensar que poderia ser a última saga de salvação daquela criança, daquele idoso, porque a gente pensa muito nos vulneráveis, né, que são pessoas que ficam ali dependendo muitas vezes de filho, né, de família, né? É isso. Tem um pouco disso também. Sim, é muito importante mesmo, de qualquer forma, com subnotificação ou não, a gente saber de onde vem essa violência, e é o que faz o SIS9, o Sistema de Notificação da Violência em Campinas. Hoje falamos mais especificamente sobre crianças e adolescentes, mas como a Juliana explicou para a gente, também tem problemas, né, de agressões a idosos, a mulheres. Então é bom a gente trazer esse tema para tentar evitar, para que as pessoas possam também denunciar, para que diminuam mais esses números. Exatamente. Juliana Bassu é responsável técnica pelo SIS9. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Estúdio CBN, Juliana. Muito obrigada a você. Uma boa tarde a todos e até mais. Muito boa tarde, obrigado. Agora são 4h em ponto. E é um assunto importantíssimo para ser tratado aqui. São números referentes a 2021. Aqui, né, para as crianças, principais autores, os cuidadores diretos, né? Mãe, pai, madrasta, padrasto. Para os adolescentes, são eles mesmos, pelo que explicou a Juliana. A questão da saúde mental é algo que tem que ser cuidado, né? Porque tem bullying na escola, nunca vai deixar de ter. E o adolescente muitas vezes não está preparado para isso e acaba cometendo violência contra si mesmo, né? Acaba se suicidando. Então tem que ficar muito esperto com isso, tem que ter todo um acompanhamento, as coisas têm que ser feitas, né, de uma maneira muito próxima para que esses números diminuam, e esse trabalho do SIS9 é muito importante para mapear e também para buscar as soluções. Deixa eu agradecer aqui ao Lucas Maciel participando com a gente. Quem mais? O Rodrigo de Hortolândia, o Emerson Santana, muita gente, a Isabel Auxiliadora, o Xará, o Marco Antônio, o João Gualberto. Hoje, muitos assuntos aqui no Estúdio CBN. A gente não conseguiu falar o nome de todos, mas eu quero agradecer a todo mundo